E é um prazer imenso receber todos vocês e ficamos muito felizes com o interesse por essa palestra, que com certeza vai ser um momento de bastante aprendizado para todos nós. E eu tenho um prazer imenso de apresentar e convidar para participar da mediação dessa nossa palestra a professora doutora Andréa Pedrosa Harandi, da Universidade Federal de Pernambuco, e a doutora Mariana Alexandra Baez, da University of Uno. Muito obrigado por terem aceitado participar com a gente. E também já agradeço, né, em nome da comissão organizadora, a Amanda Câmara por ter prontamente atendido ao nosso convite de falar um pouquinho mais sobre esse tema que com certeza interessa a todos nós citogeneticistas. Então eu passo a palavra para a professora Andréia e novamente agradeço a presença de todos vocês. Bom, boa tarde, então, a todos, todas, todes. É um imenso prazer ter vocês aqui. Então, as pessoas estão chegando, né? E a gente vai aos pouquinhos começando nossa palestra. Eu acho que estão todos curiosos e ansiosos para ouvir um tema, né, tão interessante, que são os cromossomos, mas numa perspectiva mais multidisciplinar, com a física, a computação. Então, eu acho que vai ser um tema muito interessante na tarde de hoje, e é parte, né, como todos vocês que têm acompanhado o canal sabem, da série do RBCC Web Seminars, né, no preparativo para o nosso encontro no ano que vem. E eu vou estar mediando essa palestra de hoje junto com a Mariana Baez, e queria pedir a ela que apresentasse, então, a nossa palestrante. Mariana. Obrigada, Andrea. Bom, boa tarde a todos. Tenho o prazer de apresentar a Amanda, que não é só uma colega de trabalho, é uma amiga. Ela é formada em Ciências Físicas e Biomoleculares pela USP. Ela fez mestrado e doutorado em Física Aplicada, com uma área de concentração de biomoléculas, também pela USP, e atualmente ela está fazendo um pós-doutorado no Instituto Leibniz de Genética de Plantas, Institute of Plant Genetics and Crop Plant Research, normalmente chamado IPK, para os que já conhecem, né, em Gattersleben, cidade grande, na Alemanha. A Amanda, ela iniciou seus trabalhos científicos com trabalho de experimentos de bancada durante a sua iniciação científica, mas logo viu que não era esse o caminho certo e se jogou para o lado da computação e das modelagens de dados. Foi bom para a gente, né, que agora tem outro ponto de vista desde aquele lado, né? E atualmente ela desenvolve pesquisas combinando a sua experiência na área de biofísica molecular e utiliza ferramentas citogenômicas, né, para a compreensão da estrutura e funcionamento dos cromossomos inicialmente. Eu conheci a Amanda alguns anos atrás, a gente se fez muito amigo. Claro que a gente teve essas discussões assim, porque eu, como sou citogeneticista há muitos anos, a parte de física estava difícil de ingressar na minha cabeça. A gente teve longas discussões sobre como iam as duas da mão, né? E vendo como o quanto que ela conseguiu preencher alguns gaps, né, na nossa experiência de citogenética, citogenômica. Eu achei que era uma palestra ótima para apresentar para vocês aqui, tanto é que por isso que sugeri a ela. Ótima pesquisadora e pessoa, né? Tanto é que tomara que abra a nossa cabeça como abriu a minha, né? Tanto é que por isso que queria compartilhar ela com vocês, só um pouquinho, para que a gente consiga expandir o nosso conhecimento de citogenética e de diferentes fenômenos, não? Da nossa maravilhosa biologia com essa parte mais física. Então, agora passo a palavra para Amanda.
Obrigada por ter aceito o meu convite ou ter aceitado o puxão que eu fiz para você apresentar isso para nós. Mas eu que agradeço, André, pelo convite também, mais Aniel por ajudar tudo, apoiando essa palestra que eu podia dar para vocês. Quase chorei aqui com essa introdução, mas muito injusto. Mas eu fico muito feliz também de ter chegado nessa área de citogenética e que as coisas que eu pude trazer também foi útil para vocês. Muito feliz de chegar na área, ver vocês como somos lindos e encontrar colegas e amigos também. Mas bom, então eu vou começar a minha palestra, se tiver tudo ok. Queria então começar contando... do título é meio óbvio, né? Já pela minha história, que a Mari já contou, que eu sou formada em física e acabei aplicando esses conhecimentos na área de biomoléculas, que começou com proteínas, mas agora chegou nos cromossomos e eu acho que vai ficar por aqui também, já que está sendo tão apaixonante. E um ponto de encontro da citogenética com a computação e a física, ao meu ver, é pela estrutura das biomoléculas, porque a estrutura pode ser ficada com a física, visualizada e compreendida melhor com a computação, e a parte da citogenética é a estrutura dos cromossomos e das muitas proteínas que fazem parte dele. Então, eu queria começar o meu primeiro slide aqui dizendo que a estrutura importa. E acho que toda a minha palestra vai ser em volta disso. Então, falando das estruturas do DNA e das proteínas que fazem parte dos níveis de estrutura que ele vai formando. Então, aqui vocês podem ver, eu tirei essa figura do site do Banco de Dados de Proteínas. Quem quiser dar uma olhada lá, tá lá. Só para vocês terem uma ideia da quantidade de proteínas que se ligam no DNA. Claro que vocês têm uma ideia, mas para ter uma imagem delas também na cabeça, a quantidade de formas variáveis que elas têm. Então, por exemplo, aqui a RNA polimerase, que é muito grande, tem a DNA polimerase, que já é pequenininha e que ela se liga de um jeito diferente. Então, cada forma que a proteína adota vai interferir na forma como ela se encaixa e interage com o DNA e na função que ela vai conseguir exercer. Então, tem umas proteínas que conseguem dar uma volta inteira no DNA, tem outras que se ligam, dão uma volta aqui com os nucleossomos. Então, a primeira coisa que eu queria passar para vocês é só essa dica que vai ser o que a gente vai falar na palestra inteira. Acho que a estrutura importa e é o que eu acho que precisa lembrar quando vai querer entender a dinâmica dos cromossomos. Então, eu queria chamar para vocês com uma pergunta assim que eu achei que era instigante. Não sei para vocês, pelo menos para mim, quando eu vi que todos os cromossomos, a maioria, vários experimentos eram coluídos com o marcador DAP, e me disseram que era preferencialmente a base de A e T. E eu fiquei pensando, poxa, mas por quê? Não sei se essa dúvida aparece na cabeça de vocês também. E a minha resposta é claro que foi pela estrutura, procurar pela estrutura. Então, eu queria mostrar para vocês aqui, acho que vocês já viram antes, mas só para dar uma lembrada, da estrutura do DAP. Esse é o DAP. Então, ele tem uma molécula planar, com várias possibilidades de ligações de hidrogênio, aqui de interações. Pequenininha até, mas é planar, isso é muito importante. Então, para lembrar, aí a outra parte da estrutura é como ela vai interagir com o DNA. Então, eu faço aí a estrutura do DAP, só para a gente dar uma olhada como ela é. E a estrutura do DNA, eu tenho certeza que vocês conhecem também, que são quando as bases A e T, as bases G e C, se ligam e vão empilhando uma em cima da outra. Agora, elas têm esse formato um pouco diferente, que fica um lado maior que o outro, mais exposto. Então, o DNA vai formando um suco que é menor e um suco maior. Então, aqui a gente vê a estrutura do DNA, que é bem conhecida de todos nós, com o suco maior e o suco menor, justamente por causa da forma como os pares de bases vão se empilhando. E a gente vê que esses sucos, eles estão sempre presentes um do lado oposto do outro. E é um espaço grande no suco maior, e no suco menor é um espacinho pequenininho. Mas esse suco menor é justamente o espaço que o DAP precisa, porque o DAP também é fininho e pequenininho, e é lá que ele vai se encaixar. Agora, no suco menor, é importante a gente lembrar que as bases A e T, por causa da timina, que tem aqui um oxigênio sobrando para fazer interações, enquanto que a G e C não tem.
E é justamente esse aqui que vai interagir com o marcador DAP. Então, quando a gente olha aqui, eu quis marcar bem para vocês verem aqui, é o DAP, porque ele é planar, a gente está vendo de cima, parece só uma linha. Mas ele está encaixando justamente no sulco menor do DNA. E essas aqui são as interações que eles estão fazendo com os oxigênios livres, das bases A e T. Tridimensionalmente aí para a gente ver, ele fica bem encaixadinho ali no sulco menor, então não teria como encaixar num sulco maior. E aí tem a preferência pelas bases AT, porque no sulco menor elas têm esse oxigênio disponível. Então é simples, bom, pela estrutura dá para lembrar agora o porquê dessa questão. Espero que tenha matado aí alguma curiosidade de vocês. Essa estrutura aqui eu deixei marcado o PDB, que é do banco de dados de proteínas, qualquer um pode acessar lá e buscar e brincar por conta própria para ver como ela é. Então ela foi depositada em 1989, mesma idade que eu. Mas a estrutura do DNA já foi conhecida bem antes, também resolvida por cristalografia. Aqui a imagem de cristalografia, mostrando a simetria da molécula. E os dados que foi, então, resolvido com resolução atômica. Então, a gente sabe que cada átomo da molécula do DNA, a gente sabe mais ou menos, mais ou menos não, com bastante precisão, onde eles se encontram, com quem ele vai se ligar. Então, aqui é cada par de base, está 3,4 angstroms de distância uma da outra. E a molécula de DNA, a dupla fita, tem esse 20 angstroms de diâmetro. E é uma molécula muito estável, então ela pode ir empilhando milhares e milhares de bases de DNA, de bases de nucleotídeos. Então ela tem uma dimensão a mais, que não é só o diâmetro e essa distância aqui entre as bases. Dependendo da quantidade de bases, ela vai ser uma molécula muito, muito longa. Então, por exemplo, 1 megabase de DNA é 170 mil vezes mais comprida do que o seu diâmetro. Só para a gente ter uma ideia, uma comparação, se for manter as proporções para um fio de cabelo, é como um fio de cabelo de 17 metros. Então, é uma coisa assim que a gente nem tem no nosso dia a dia. E só por essa característica, a gente já sabe que, bom, é uma molécula muito flexível também, por ser tão longa e fininha. Então, ela abrange uma escala que vai do atômico, dos angstroms, até um nível macromolecular. Eu achei muito legal essa figura aqui, que foi feita num trabalho de revisão, porque a gente sabe que nesse nível atômico, temos já muito conhecimento. Então, a gente sabe exatamente qual que é a estrutura delas. Mas e quando a gente vai tentando, avançando na estrutura, assim, em hierarquia de tamanho, a gente vai perdendo o conhecimento. Então, tem uma parte aqui que ainda tem muita gente a aprender em como o DNA vai se modelar. E no finalzinho aqui, que a gente consegue resolver pelas técnicas que já são mais conhecidas por vocês. Então, a gente consegue formar os cromossomos e identificar as posições deles e outras regiões. E aí falta fica uma lacuna que a gente tenta preencher. Isso foi há 10 anos, algumas partes já têm sido preenchidas e algumas questões eu queria tentar resolver com vocês. Então, nessa faixa de estrutura entre o atômico, entre o macromolecular, tem muitas perguntas que a gente pode fazer e algumas que já foram sendo resolvidas, como, por exemplo, como o DNA se organiza dentro do núcleo. Ainda tem lacunas, mas algumas coisas a gente já sabe. Como os de regulação distantes conseguem se aproximar? Porque são tantos e tem partes tão distantes, como eles se encontram? E esse combate de irmãs, como é que se segregam? Porque acabou de ser duplicado, de estar lá mesmo, bem juntinhos, como é que eles conseguem se separar? E como se compacta na metáfase? Bom, essa última pergunta é que tem mais a ver com o meu trabalho próprio, mas todas essas outras questões eu tenho estudado e eu achei tudo muito interessante e eu queria passar para vocês também. Bom, então vimos que o DNA é muito, muito longo, todos sabemos disso, e ele precisa passar por diversas etapas de compactação. A primeira etapa de compactação é que ele dá 2 voltas em torno das histonas, formando um nucleossomo. E esse nucleossomo, então, com um link de DNA, vai se ligar ao seguinte, formando uma fibra de cromatina. Agora,
Bom, aí agora pensando nas medidas dos nucleossomos e dessa fibra. São por volta de 147 pares de bases que se ligam aqui nas histones, mais uns tantos de linker, e o nucleossomo, que tem mais ou menos 10 nanômetros. Então, essa nossa fibra vai ser bem fininha também, 10 nanômetros. Mas, mais uma vez, muito, muito longa. Então, comparando agora 1 megabase de cromatina, tem uma largura de 10 nanômetros, mas chega num comprimento de 50 micrômetros, que é 5.000 vezes mais longo que esse diâmetro. Então, mesmo a cromatina, já tendo enrolado 2 vezes o DNA em volta desses histones, ela ainda é muito, muito longa. Isso a gente pode considerar, então, como um polímero muito, muito longo, cujos monômeros são os nucleossomos. Tendo essa ampla faixa de tamanho, que vai de nanômetros a micrômetros, quando a gente quer estudar o cromossoma, a gente precisa primeiro escolher o que a gente quer saber. Se é uma questão local, ou se a gente quer saber como uma determinada proteína se liga, como determinados sítios interagem, ou se a gente quer saber como o cromossomo como um todo vai se movimentar, qual é a dinâmica dele. Então, localmente, a sequência de DNA importa muito, que é específica, única, muitas vezes. Mas, globalmente, a cromatina vai se comportar como um polímero longo. E um polímero longo, a gente sabe que tem propriedades simples e universais, como colocado pelo Pierre Gilles de Gennes, que ganhou o Nobel em 91 de Física, como ele já colocou para polímeros. Então, as características que ele encontrou para essa grande classe de polímeros, a cromatina entra nele também. E quais são essas propriedades universais? São poucas, na verdade, mas eu vou citar também só 3, que eu acho que são as mais importantes, os tópicos que eu vou mostrar adiante. E elas são a subdifusão, o volume excluído e a falta de reputação. A subdifusão, a gente tem uma ideia mais ou menos quando fala de difusão de partículas, por exemplo, quando a gente espirra perfume no ar. E sabe que elas vão se expandindo para ocupar o espaço que tem. Agora, a difusão de polímeros, ela é um pouco mais dificultada, porque eles carregam cada uma das partículas consigo. Então, não é que uma partícula, um nucleossomo pode ir para qualquer lado, ele precisa ir carregando o outro. Isso faz com que eles não difundam tão rapidamente quanto partículas soltas. Então, a gente chama isso de subdifusão. A outra propriedade é a do volume excluído. Então, partículas de tamanhos diferentes têm a afinidade por tamanhos deles mesmos. Então, quando tem um grupo de partículas grandes, misturar no meio de partículas pequenas, essas partículas grandes tendem a se agrupar e deixando mais espaço para as partículas pequenas. Isso ajuda a aumentar a entropia do espaço em volta. Agora, quando tem partículas grandes ligadas a um polímero, essas partículas vão se ligar e o polímero que estão entre elas formam loops. Então, isso também vai dificultar mais ainda a difusão do polímero, no nosso caso a cromatina, e tem essa característica de formar loops. E a última que eu queria falar é a reputação. A reputação vem do movimento das cobras, que é quando elas conseguem fazer, se vocês quiserem olhar para mim, quando eles se entrelaçam uma entre a outra e fica aquele emaranhado de cobras. E então vem desse movimento das cobras, que é um réptil, por isso, reputação. Agora, ele não é um movimento que só faz porque ela é um animal vivo. Macarrão também tem essa propriedade. Então, ele é um longo polímero, que se você deixar lá misturando, cozinhando na panela, ele vai acabar se misturando, porque as pontinhas dele têm essa dinâmica de ir se entrelaçando umas com as outras. Então, longos polímeros têm polímeros longos têm essa característica. Agora, polímeros muito, muito mais longos, como a nossa cromatina, vai faltar isso, porque a maior parte dele não é ponta, ele tem as pontinhas aqui, 2 pontinhas, agora a maior parte deles não está nem perto da ponta. Então ele não tem como fazer esse movimento de reputação, de se emaranhar no meio dos outros polímeros. Então, para a cromatina, vai faltar essa propriedade, que é de reputação.
Bom, então são esses 3 propriedades que eu queria mostrar: a subdifusão, a falta de reputação e o volume excluído, que vão guiar a dinâmica do nosso polímero, que é a cromatina. E como eu posso considerar esses efeitos nos modelos que eu vou criar para tentar estudar os cromossomos? Bom, a primeira coisa que eu vou fazer é simplesmente criar um objeto. E esse meu objeto é um polímero de cromatina. E eu vou fazer isso ignorando os detalhes atômicos, que isso se chama, então, fazer um modelo Cochrane, que é quando eu agrupo um conjunto de partículas e falo que agora é uma só. O que eu faço aqui é falar que cada nucleossomo é um só monômero desse meu novo polímero, formando a fibra de cromatina. Eu podia também escolher outra quantidade, só que aí cada parâmetro nas minhas funções ia variar um pouco. Podia, por exemplo, escolher cada 10 nucleossomos vai ser um monômero, por exemplo. Isso ajuda para a gente poder estudar a escala global, porque assim a gente consegue estudar um cromossomo inteiro ou um pedaço muito grande dele sem ter um alto custo computacional, porque não são tantas partículas quanto eu precisaria se fosse no nível atômico. E também isso evita o desnecessário. Uma comparação muito legal que eu acho, falam que você tentar calcular ou desvendar a dinâmica dos cromossomos, considerando cada átomo, é como você fazer a previsão do tempo considerando cada molécula de água na atmosfera, o que não é necessário. Então, talvez, para a gente ver se a dinâmica dos cromossomos só depende dessas características de polímero que ela tem, a gente possa fazer esse modelo que é mais simplificado. E se não atender as nossas observações, a gente volta no modelo e fala, bom, tem que alguma característica a mais está faltando aqui nessa nossa simplificação. Bom, eu vou começar com esse, que é bem simples. E entre cada monômero tem algumas forças físicas. Então, que vão ditar como ele se movimenta. Então, por exemplo, cada monômero, que são os meus nucleossomos, eles vão oscilar entre si. Eles podem torcer, eles podem se dobrar, cada 3. Eles não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo. Então, monômeros que estão distantes são duas que se aproximam e se afastam. E o polímero como um todo está sofrendo forças de amortecimento por causa do solvente em volta. Então, quando eu faço as simulações dessa minha fibra de cromatina, eu estou considerando que tem muitas outras partículas em volta dela, amortecendo o movimento. Então, não é que ela está no vácuo. Ela tem uma dinâmica como se estivesse em solvente. E agora, para calcular o meu movimento, eu só começo com uma escultura, qualquer uma, e eu coloco essas forças que vai ter nele, dessas forças que eu descrevi para o meu polímero. E com a equação de movimento da física, eu consigo calcular daqui a um tempinho como é que vai ser, quais novas coordenadas para esse meu polímero pequenininho. E aí, com esse meu novas coordenadas, esse novo formato, eu calculo de novo as forças de interações entre eles, que mudaram um pouco, porque agora cada nucleossomo está um pouco distante, diferente como estava, e calculo como vai estar daqui a um passo adiante. Então, eu vou fazendo isso. Cada vez que eu calculo um passo, mudou um pouco o formato, eu recalculo. E assim que vai fazendo a minha dinâmica. Então, eu começo com uma escultura que pode ser qualquer um, mas com as forças certas que eu determinei para esse meu objeto, que é a fibra de cromatina, ela vai se mexer como se fosse a cromatina. Então, por exemplo, aqui eu tenho um polímero que eu simulei como se fosse a cromatina. E aí vocês veem aqui, por exemplo, a pontinha dele, que se mexe como se estivesse fazendo esse movimento de reptação, mas no geral eles são como se fossem loops, que não estão se entrelaçando uns com os outros. Eu não sei se dá para perceber também que é uma dinâmica curtinha, mas no início dela ela está um pouco mais compactada e aos pouquinhos ele vai difundindo, assim, ocupando o espaço. Então esse é só um movimento simples, só porque eu descrevi como é o meu objeto, que é a cromatina. E aí você se pergunta, então ela não precisa de sequência, de DNA, o que precisa para fazer essas coisas? Bom, só que precisa é de um computador bom, que tenha GPU. E hoje em dia, acho que qualquer laptop já vem com uma GPU para poder jogar
videogames. Mas é claro que tem algumas que são melhores. E aqui no Instituto a gente tem 6 delas e já dá para a gente fazer o que precisa aqui. Essas GPUs, elas são mais rápidas, elas são muito apropriadas para esse tipo de cálculo, porque elas têm esse monte de unidades lógicas de aritmética, que aqui nas CPUs não tem, que tem espaço de memória, que não precisa. Mas, bom, isso foi hoje em dia. E há 10 anos atrás, já tinham bons computadores, é claro, mas não tão bons quanto a gente tem hoje em dia. E esses dois aqui, eles queriam entender por que os cromossomos formam territórios. E eles tinham essa ideia de que talvez seja simplesmente pelas características de polímero, que é a cromatina. Então eu queria, se alguém tiver curiosidade, eles fizeram um artigo de revisão e junto com eles veio um vídeo muito legal, que eu recomendo. Então se vocês puderem botar um link no chat, para alguém que quiser acessar mais tarde, fica lá. Acabei de botar. Isso, obrigada. E aí, bom, a ideia que eles tiveram não vai dar para simular os 46 cromossomos no tamanho que eles são de verdade. Então, em vez disso, para testar essa falta de repetição deles, a gente vai simular cromossomos que não têm fim. Cromossomos que não têm fim são que não têm pontas. Que não têm pontas são só polímeros circulares. Então, eles vão testar como essa falta de repetição afeta a dinâmica do cromossomo, comparando um trechinho que tem pontas, que é um polímero linear, com um polímero de anel, que não tem pontas para fazer repetição. Então, foi uma ideia muito simples, com características simples do polímero, para saber se é o suficiente para formar esses territórios de cromossomos. E realmente o que eles viram que foi que sim, quando você compara aqui polímeros lineares, que estão muito mais emaranhados que os anéis de polímeros que eles simularam aqui. Então, a gente já pode pensar que já dá para dizer que os cromossomos, os cromossomos permanecem em territórios por causa de todas essas características que dificultam a difusão deles, porque eles não conseguem se replicar, então é muito difícil que eles se entrelacem. E eles ficam, então, nesse espaço que já estavam desde o início. E agora, dentro de cada cromossomo, bom, a gente já viu que no núcleo, cada um tem o seu território. É claro que a posição exata dentro do núcleo pode depender de proteínas que estejam proteínas laminares na membrana nuclear, coisas assim, ou como interage heterocromatina ou eucromatina. Mas essa característica de formar territórios e de não se emaranhar com os outros cromossomos, dá para ser explicada só por essa característica dos polímeros. E agora outra pergunta que eu me propus nessa palestra é como se encontram esses sítios distantes dentro de um cromossomo. E é muito importante isso para a regulação de expressão de proteínas. E como isso pode ser feito? Bom, então a gente agora vai ter que considerar a presença dessas proteínas de manutenção de estruturas de cromossomo, que são as SMC. Exemplos delas são as condensinas, as coisinas, SMC5, 4. Bom, eu vou me referir daqui em diante como condensinas. Essas proteínas, elas têm essa forma de anel. Se vocês puderem olhar aqui para mim agora, no meu videozinho, eu tenho aqui um cabo de USB, que é para vocês imaginarem como se fosse uma fibra de cromatina. Então, essas proteínas com o formato de anel, elas se ligam inespecificamente, então em qualquer lugar da cromatina ela pode se ligar, e elas vão se mexer de tal forma a sair um loop de cromatinas a partir depois delas. E esse movimento que elas fazem chama de extrusão de loops. Então, fica aí o GIF também para entender melhor como é. E extrusão aqui é uma palavra-chave, que significa você passar uma coisa por um orifício e sair do outro lado. E é chave porque se você tivesse que ligar sítios distantes só porque eles estão próximos num determinado momento ou aleatoriamente,
podia fazer com que eles prendessem outras partes dos cromossomos. Enquanto que se a gente puxar por extrusão, você garante que não são formados nós. Então, a forma da proteína aí, juntando esses sítios, e aí essa condensina, ela vai se movimentando até que ela saia, porque já passou o tempo de atividade dela. Ou então ela pode até encontrar uma outra proteína que indica que você pare, já ligou os sítios que precisava. Bom, e essas proteínas, elas estão espalhadas no cromossomo, por exemplo, num estado de intérfase, formando um estado esparso, que a gente fala, que é o cromossomo formando alguns loops em algumas regiões. E agora, se a gente colocasse um monte delas ia chegar a um estado compactado, porque elas vão se mexendo e cada loop que elas vão formando, e quanto mais elas vão extraindo loops, elas acabam encontrando uma outra. Então, esses loops vão ficar um do lado do outro, de uma forma bem compactada. Então, aí já fica uma resposta para a próxima pergunta também. Como as cromatidismas se compactam e se segregam? Então, como elas se compactam, uma hipótese já é essa. É simplesmente pela atuação das condensinas, coisinhas, que estão extruindo loops e se encontram umas com as outras, então elas formam loops lado a lado, formando uma fibra mais compactada de loops. Agora, e como é que elas se segregam? Então, isso eu acho que é a gente pode tentar resolver essa questão só por um pensamento lógico. Vamos seguir aqui um exemplo que, para mim, eu acho muito legal, porque eu adoro montar quebra-cabeça. Então, imaginem você nessa situação que tem as peças de céu e de grama, que você precisa juntar essas peças. Vou montar primeiro a minha parte de grama, então eu preciso juntar as minhas partes de grama. Só que no mesmo processo que eu estou juntando, eu automaticamente estou separando também. Então, quando eu tenho duas cromátides irmãs emaranhadas e eu quero compactar uma delas e compactar a outra, eu acabo separando. Bom, e além dessa questão lógica, a compactação por extrusão de loops ajuda também a não ocorrer nós, então ela não forma nós enquanto ela está formando esses loops, então ela não vai ficar uma presa na outra. Tem que lembrar também das outras características de polímeros, a falta de repitação, subdifusão, que vai impedir que elas se emaranhem uma na outra e se difundam. E quanto mais elas vão se compactando, então tem aquela questão das moléculas de tamanhos semelhantes que vão excluir as moléculas de tamanho diferente, que nesse caso é o solvente. Bom, aí a gente tem os modelos, as simulações, a gente tem a possibilidade de testar essa questão. Então, eu tenho aqui duas cromátides irmãs, imagine que uma é a cromátide laranja e outra é a cinza. E eu simulei, então, esse processo de loops. E o que a gente vê é que cada uma delas vai se compactando independente da outra, e só por esse fato de se compactarem, elas vão se separando também. Então, a gente já tem aqui no final as duas cromátides irmãs compactadas e segregadas. Então, é um processo que anda junto. Não tem por que se perguntar uma coisa e perguntar a outra. E no final dessa compactação, a gente tem, então, a nossa cromatina formando loops e chegando num outro estágio de nível de compactação, que a gente já passou pela formação de nucleossomos, formou os loops, e agora esses loops se compactando, eles formam um cromonema. Bom, e será que isso já é o suficiente para explicar o quão compactados eles são na metáfase? E para isso eu queria lembrar para vocês uma classe de experimentos mais recentes, que é chamada de captura de conformação de cromossomos, que ajuda a entender, então, agora como os cromossomos vão se organizar dentro do núcleo, e pode ser em diferentes etapas no ciclo celular. E só para dar uma lembrada, rapidinho,
Então, os cromossomos na conformação que estejam, eles são fixados com formadeído, e as pontinhas. Então, eles vão, nessa configuração que eles foram fixados, alguns pedaços vão estar próximos um do outro no espaço, mesmo que eles estejam distantes na sequência genômica. Esses trechinhos que estão próximos, então, vão permanecer próximos, e as pontinhas do DNA desses trechos vão ser cortadas, digeridas e ligadas de novo. Agora, porque eles estão próximos, alguns vão se ligar, mesmo que não fizessem parte não estivessem próximos na sequência genômica. E quando a gente sequencia esses trechinhos, a gente percebe que esses pedaços que não estavam na sequência próximas é porque estão fazendo um contato no espaço. Se você imaginar que esse exemplo de cromonema, imagina, é um cromossomo em alguma etapa de compactação, está com os 2 telômeros aqui próximos um do outro. Então, nesse primeiro experimento, que foi feito há muito tempo, já quase 20 anos, esse primeiro exemplo, eles dividiram o cromossomo em 12 pedaços só. Eles viram que o último pedaço e o primeiro estavam próximos no espaço. Então, eles montavam essa matriz de contatos, que indica sempre que essa diagonal aqui está só mostrando que os pedaços que estão próximos na sequência genômica também estão próximos no espaço, que é de se esperar, e outros padrões que aparecem, a gente tenta explicar como o novo nivelamento, o novo arranjo que o cromossomo está adotando. Bom, essa técnica, algum ponto onde eu estou agora aqui na Alemanha, no IPK, a gente usou para tentar desvendar como se organiza o cromossomo de cevada. Então, a gente tem o RAIC na intérfase e na metáfase. E a gente vê que esse padrão de contatos em cada uma das fases é bem diferente. Esse padrão aqui da antidiagonal é indicativo daquela conformação Rabo, quando os cromossomos são puxados. Então, na intérfase ele ainda tem uma remanescência dessa fase, quando eles estão sendo puxados. E na metáfase a gente vê que aparece uma coisa assim bem mais compactada, então a gente não tem contatos a essas distâncias aqui tão longas, e aparece também essa segunda diagonal paralela nos braços dos cromossomos. E quando a gente faz, então, dessa matriz, a gente calcula uma probabilidade de contato, então eu não estou mais vendo aqui, nesse meu eixo X, a posição. Eu estou vendo distância entre dois sítios diferentes. Então, quando esses 2 sítios estão a 1 megabase de distância, na intérfase eles já não estão tão próximos como eles estão na metáfase. Significa, então, que na metáfase, esses sítios de 1 megabase distantes estão mais próximos, então está se compactando. Mas o que é engraçado é que, na metáfase apareceu essa lombada aqui. Então, significa que tinha uma distância que eles já não estavam próximos, mas se você pegar um trecho do cromossomo mais distante ainda, ele volta a ficar próximo. Esse padrão muito diferente, ele sugere uma organização em hélice para os cromossomos de metáfase. Então, por exemplo, aqui, essa área em cinza está mostrando como os contatos são dentro de cada volta dessa hélice, então são muito próximos, por isso tem uma alta probabilidade. E ele cai bem rápido, essa seta aqui, deixa esses tracinhos, uma seta traçada, é quando a volta da hélice está distante dessa meia volta aqui. Então, a gente vê que essa organização em hélice, cada trecho do DNA, quanto mais longe na sequência genômica, ele vai se afastando, também no espaço. Aí volta até um certo ponto, e ele volta, e aqui nesse momento, ele volta a estar próximo daquele trecho que antes estava distante. Então, aqui volta a ter um aumento de contatos, aumenta a probabilidade de contatar.
Então, trechos que estão meia volta separados, que é justamente aqui por volta de 20 megabases, estão distantes. E trechos aqui por volta de 40 megabases, ou 30 e 15, estão próximos de novo. Então, esse aqui, só de olhar esse mapa de contatos, está sugerindo que seja uma organização em hélice. E a gente imagina que essa organização em hélice vai aparecer no cromossomo como bandas, porque a gente vê cada voltinha vai se empilhando uma em cima da outra, então a gente espera ver como se fosse uma volta em cima da outra na cromática. E aí a minha parte seria tentar simular essa estrutura para ver se a gente consegue reproduzir esse resultado. Porque uma vez tendo o modelo, da mesma forma eu consigo ver que sítios estão mais próximos que outros. E o modelo que foi sugerido para explicar essa estrutura em hélice da metáfase chama de modelo escova de garrafa. Então, a sugestão que eles fizeram nesse estudo foi que as condensinas estariam arranjadas no centro do cromossomo em hélice. Então, primeiro tem um grupo de condensinas A2, que formam loops grandes, e cada um desses grandes loops estaria dividido por condensinas 1 em pequenos loops. Então, a gente tem um arranjo em hélice de condensinas no meio, e deles emerge loops de cromatina. Então, o que eu pude fazer foi tentar simular esse modelo proposto por esse outro trabalho e ver se também coincide com o nosso de cevada. Então, aqui tem uma hélice de condensinas 2, com condensinas 1 dividindo os loops de cromatina. Então, eu tenho aqui as condensinas formando a hélice e loops de cromatina saindo delas. E com esse modelo que eu montei, eu calculo também dele a probabilidade de contato e vejo se bate com o que a gente tinha experimentalmente. Então, eu tenho vários modelos, uns batem melhor que outros. E com eles a gente pode medir o tamanho das voltas, então a gente pode prever qual vai ser o tamanho desses loops, o tamanho das voltas dessa hélice de DNA. E também a gente percebe que, por causa dessa flexibilidade dos loops, ele vai ter um certo entrelaçamento entre cada volta. É claro que não tanto como se fossem trechos com pontinhas, né? Tem polímeros lineares. Mas existe certo entrelaçamento entre cada volta. E por isso que, quando a gente observa os cromossomos, a gente não vê bandas bem definidas de hélice, porque elas são formadas de loops flexíveis que se misturam. E para tentar observar isso com experimentos de citogenética, o grupo na parte experimental desenhou essas sondas de oligofish. Então, esse aqui é um esquema dos cromossomos de cevada, e os cromossomo 5 é bem fácil de identificar, porque ele tem essa segunda construção aqui dos nós. E ele tinha uma região com bastante sequências únicas, que é bom para a gente conseguir desenhar essas sondas. Então, eu tinha essa última sequência aqui, nesse trechinho, que conseguiu desenhar essas sondas de tamanhos variados, para a gente ver como ia aparecer na metáfase. E essas sondas a gente tentou desenhar para cobrir uma volta de hélice, cada uma delas, e essas duas aqui, meia volta. E, finalmente, o que a gente observou foi o mesmo padrão de bandas que a gente espera para o arranjo em hélice. E o mais legal foi que essas bandas, essas sondas que eram meia hélice, também estão formando aqui metade, aparecem só na metade da cromática. E aqui é uma hélice para comparar um modelo de hélice com um modelo com o resultado experimental observado. E com esse experimento, a gente conseguiu, então, medir que cada uma dessas voltas tem mais ou menos um diâmetro de 400 nanômetros. E a gente sabe, então, que essas voltas, que são formadas pelos loops, está mostrando, então, para a gente que o diâmetro do cromonema, que é quando é o cromonema que se enrola, tem uns 400 nanômetros.
Outro experimento que a gente pensou, que também reflete a organização em hélice e que não precisa ter o genoma sequenciado, é esse de intercâmbio de cromátides irmãs. Então, a gente procurou por pedacinhos, regiões intercambiadas de vários tamanhos e mediu quanto eles têm de largura e quanto eles têm de altura. Faltou aqui a altura. Então, a altura dessas regiões que foram trocadas. E a gente observou que as mais pequenininhas, as menorzinhas, elas têm uma altura que fica fixa ali até que ela cubra em largura o tamanho da cromátide. Então, a gente vê que enquanto ela é pequenininha, ela vai se estendendo horizontalmente até que ela cobre toda a cromátide e aí sim ela começa a ganhar altura. E isso já é um resultado que reflete também uma organização em hélice. E deu mesmo ao diâmetro do comonema de 400 nanômetros. Bom, e finalmente, então, com esses resultados experimentais, comprovando o que a gente esperava com os modelos e o resultado de Hi-C, a gente montou um modelo de cromossomo de cevada, em metáfase, com algumas características bem definidas que saíram desses experimentos que a gente fez. Então, cada cromátide é formada pelo cromonema, que tem uma espessura de 400 nanômetros. Essa hélice, ela é interrompida aqui nos centrômeros e nos nós. E, bom, a quantidade e tamanho de voltas vai depender do tamanho de cada cromossomo e da posição deles no braço. Então, a gente viu que essas voltas eram maiores aqui no meio do cromossomo e elas vão caindo de tamanho até os telômeros. A gente viu também que essas voltas têm um entrelaçamento, por isso que é tão difícil de ver se você não colorir em cada banda. E, finalmente, os subtelômeros estão menos compactados que a região dos braços. E era isso que eu queria comentar com vocês, de como compreender o DNA e a cromatina como um polímero e as suas características físicas podem ajudar a gente a compreender a estrutura e a organização do cromossomo. E se precisar levar só uma coisa de todas essas que eu falei, eu queria que vocês lembrassem que a cromatina se organiza em loops. Então, se lembrar só que ela é formada em loops e lembrar que ela tem uma dinâmica toda que vem relacionada com essa formação, com essa estrutura delas, eu já estou contente com o que vocês puderem levar dessa minha palestra. Então, eu queria só, por fim, agradecer o convite. É claro, eu fiquei muito feliz de vir aqui falar com vocês. Preciso agradecer a agência de fomento. Essas aqui são as pessoas que trabalham comigo lá no IPK. São da parte experimental, que fizeram os experimentos de citogenética. Esse pessoal da República Tcheca fizeram a parte os experimentos de Hi-C. E ele ajudou a desenhar as sondas. E preciso agradecer a Mike pelas discussões construtivas. Sempre. Bom, muito obrigada. E a atenção de vocês a todos. Se vocês tiverem perguntas, fico feliz. Sim. Muito obrigada, Amanda. Lindíssima, lindíssima palestra. Extremamente didática e clara, né? A gente que não é da física pode pensar a priori, nossa, será que eu vou entender alguma coisa de uma palestra com a física, né? E, na verdade, você acha que foi mais didática do que muitos biólogos, então, muito interessante. Temos várias parabenizações para você também pelo chat, né? De quão incrível e maravilhoso o seu trabalho, etc. Depois você dá uma olhada por lá também. E como a gente está nesse sistema que não é do YouTube, então a gente está mais flexível, né? Com os loops cromatínicos e podemos, então, fazer perguntas. Assim, quem quiser falar pode levantar a mão, né? Ou que ela pode colocar também as perguntas por escrito, que eu e Mari, a gente também vai ajudando aqui a intermediar a ordem na discussão, mas fiquem à vontade para falar também, né? Se vocês preferirem, como acharem melhor. Enquanto o pessoal
Enquanto o pessoal vai animando para falar, eu vou fazer a mesma salvedade que faço sempre. Todas as imagens que vocês viram aí, foi a Amanda que desenhou. Todos os GIFs que vocês viram, ela desenhou na mão 1 milhão de imagens que ela botou tudo junto num GIF. Então, não tem nenhuma aí, salvo que diz que ele ou algum outro artigo, todas foram feitas por ela, né? O que é impressionante. Lembrando que são simulações também, né? Então, a forma como eles se mexem foi tudo calculado, não é que eu fui desenhando tudo. Mas os modelos, as representações, tudo desenhado. Amanda, enquanto as pessoas se animam aqui com perguntas, eu queria fazer uma primeira pergunta. Nesse último modelo, né, que você apresentou no slide final do Promoção de Cevada, com todas essas medições, vocês conseguiram ver alguma particularidade, né, que vocês dizem que essa organização se interrompe no centrômero e se interrompe na ROM, né? Na região organizadora do nucleolo. E vocês chegaram a detalhar essa região centromérica ou essa ROM? Existe alguma particularidade do modelo que explica, né, como seria a organização dessas duas regiões? É possível colocar no modelo, né, fatores adicionais para explicar o número, ou quão que é similar a ROM? Vamos ver se eu consigo mostrar aqui. Não, essa imagem está um pouco difícil. Mas uma característica que a gente vê, isso já não tem nada a ver com os modelos que eu montei, porque eles não conseguiam refletir o que a gente não tem ideia de como se organizam. Mas pelas imagens de microscopia, dá para perceber que tanto os centrômeros quanto a ROM, eles formam fibras. Então, eles estão como fibras retas nesse trecho aqui de ROM e de centrômero. Os dois têm essas fibras. Que a gente mediu como se tivesse mediu tendo um diâmetro de 70 nanômetros, mais ou menos. Agora, do que elas são formadas, fica a dúvida. Com certeza não é uma hélice ali nessa região, nessas duas regiões. Agora, como é que podem ser essas fibras retas, a gente já não sabe. Certo, obrigada. Respondi a pergunta? Sim, sim. Então, ainda os modelos ainda precisam avançar para essas regiões, né? Nessa região, a gente não tem ideia de como seja. Deve ter loops, a gente imagina. E, bom, esse outro trabalho aqui que você falou que deu uma lida, a gente vê também que esses loops, eles são interrompidos quando tem a presença ali de unidades centroméricas. Então, o tamanho dos loops é distinto nessas regiões. Isso a gente já pode prever que vai ser assim. Agora, como eles vão se organizar em relação ao outro, não sabemos. Não parece uma hélice. E é isso. Entendi, muito bem. Tem muitas e muitas felicitações aqui pelo chat. Mário, eu acho que tem uma pergunta do Javier. Queres passar para a Amanda? Certo, o Javier, ele pergunta aquelas regiões mais densas se correspondem com as regiões metiladas, que seria o que a gente conhece mais como heterocromatina, ou regiões heterocromáticas. A região nesse último modelo do cromossomo de metafase, né? Eu imagino que sim. Deixa eu voltar então aqui para a minha apresentação. Para ver se... Isso, ele falou que isso. Não sei dizer, na verdade. A gente sabe que tem a ver com os... Eu tenho um slide extra aqui. Essa segunda diagonal, que é de onde a gente percebeu que era uma organização em hélice, a gente percebe que essa diagonal, ela não está sempre à mesma distância da diagonal principal. Eles conseguiram medir qual que é essa distância. E ela reflete o tamanho da volta
em cada um desses, localmente. Então, esse tamanho de volta da hélice, ela vai mudando um pouquinho ao longo dos braços. Então, essas regiões aqui que ficam menos condensadas, elas também têm tamanho de voltas bem pequenos. Então, talvez por isso, que ela fique menos condensada. Agora, se tem a ver com as metilações, aí a gente já não dá para saber. São essas regiões mais próximas dos telômeros e que em cevada também coincide com regiões que têm mais genes, se eu não me engano. Então, talvez tenha aí alguma explicação nessa pergunta. Aqui a gente também viu com esse experimento do volume que, bom, esse pontinho preto aqui está indicando o volume esperado, dado o tamanho da sequência, quanto a gente esperava que ia ter nesse cromossomo. E só esse último trechinho aqui é que a gente vê que o volume adotado é maior do que o volume esperado. Então, se tem um volume maior, é porque ela tá menos densa. Então, a gente só conseguiu verificar que é assim. Agora, o que deixa ela menos densa, por que não forma voltas tão certas quanto ao longo do braço, a gente não sabe. Mas ia ser muito interessante estudar esse cromossomo 5, porque aqui tem uma queda no tamanho e que não tem nos outros. Então, pode ter alguma coisa a ver ali com a sequência nesse trecho, que indica uma mudança no tamanho das voltas. Agora, se tem a ver com a metilação, exatamente, eu já não sei. Ele também pergunta se estaria mais relacionado com as regiões DAP positivas, ou seja, que tem mais DAP nos sulcos menores. Você acha que isso poderia estar relacionado? Se tiver mais, bom, se bem que... acho que aí vocês vão saber melhor que eu que regiões são mais ricas em CG ou AT. Se é perto dos telômeros, que tem mais CG, e talvez por causa disso a gente tem menos DAP, mas essas regiões a gente foi pintado com a sonda, né? É porque geralmente o DAP, regiões que são DAP positivas ou algum fluorocromo positivo, são regiões heterocromáticas. Uhum. Então, estariam mais metiladas. Regiões que são DAP positivo, ou seja, que conseguem pôr mais DAP no sulco menor, então elas, em teoria, seriam regiões mais condensadas, heterocromáticas, e, ao nosso ver, seriam regiões mais compactadas. Sabe? Eu acho que a pergunta ia por aí. Com as regiões de heterocromatina e eucromatina, como ficam no cromossomo no final, né? Com certeza, porque elas já estão compactadas na intérfase, a formação de loops dela também vai ser diferente. Eu vi uma analogia que o tamanho dos loops é como se fosse você numa estrada de rodovia, o seu carro dirigindo rápido numa rodovia, e o seu carro no meio da cidade. Então, se tem uma região ali com muitas coisas, você anda mais devagar, e os seus loops também, e ficam menores. Agora, se você está numa região livre, as condensinas vão andar bem rápido, vão fazer loops maiores. Então, essas regiões de heterocromatina e eucromatina também, com certeza, têm loops diferentes, e vai influenciar na forma final de metáfase. Mas aí são o mesmo caminho, a resposta aqui vai por aí. Pelo que eu me lembro, vocês escolheram esse cromossomo 5, né, e fizeram sondas nessa parte terminal, porque ele era particularmente rico em genes, né, então eles estariam provavelmente numa região menos heterocromática, né, e com esses menores e menos condensados. E justamente essa região do cromossomo 5 foi a que deu como um platô ali no tamanho da volta. Então, eu acho que sim, que influencia no tamanho da volta do cromossomo. Agora, exatamente o quanto, não sabia. Vai ter que medir no modelo outras proteínas ainda que interajam, né, na região da heterocromatina e etc. Daniel tinha levantado a mão, então depois temos outra pergunta no chat de Ludmila.
Boa tarde, Amanda. Incrível, já tinha, pelo spoiler da palestra, eu já imaginei que ia ser incrível, mas não dá para mensurar que ia ser tão incrível assim. Mas eu fiquei bastante curioso, eu sei que você está num grupo de pesquisa que trabalha com cromossomo holocêntrico, né? E agora pensando nessa estrutura do centrômero convencional, vocês chegaram a pensar ou ter algum projeto em andamento que fosse prever essa estrutura, né? Se a gente pensasse no modelo do cromossomo monocentromérico, né? Como que esse modelo de loop se comportaria e se ele se comporta nesse modelo no cromossomo holocêntrico? Eu fico muito feliz com a sua pergunta, porque foi justamente o que a gente publicou, como a gente estava conversando antes, você publicou agora há pouco. E a ideia é praticamente a mesma, assim, a dinâmica dos cromossomos e de loops está presente sempre. Agora, o que acontece é que esses centrômeros, essas unidades centroméricas, elas estão distribuídas ao longo do cromossomo todo, e estão também mais espaçadas. E então eu fiz uma simulação com um modelo de cromossomo que alguns nucleossomos espalhados assim, randomicamente, representavam nucleossomos centroméricos. E a única característica diferente é que esses nucleossomos eles iam interromper a exclusão de loop. Então, quando chega uma condensina fazendo loop e encontra um nucleossomo centromérico, ela para ali e fica fixada. Agora, você imagina que quando tem várias condensinas ali fazendo os loops, todas vão parando do lado desses centrômeros, então esses centrômeros eles vão se alinhando e ao lado deles vão saindo esses loops. Então a formação a organização desses cromossomos holocêntricos é justamente isso, ele tem uma linha ali central de centrômero e dele emergem os loops, e justamente porque eram os loops de cromatina que estavam sendo destruídos pelas condensinas que param nesses pontos. Então, a dinâmica é a mesma, não tem que mudar muita coisa no cromossomo dos holocêntricos, não tem que mudar a física do polímero. É só que ele está presente em os centrômeros de forma diferente e aí influencia na forma final. Mas aí perde totalmente essa estrutura de hélice. Não tem... Perde totalmente. Uma das previsões que a gente faz no final desse trabalho é que os holocêntricos não formam hélice. Ia ser muito legal também tentar prever com esses experimentos de intercâmbio de combate de irmãs, para ver se reflete isso. Mas bom, fica aí experimentos futuros. Mas a ideia é essa, para os cromossomos holocêntricos. Obrigado, Amanda. Muito agradeço. Andrea, vai você ou... Sim, você está aí com a pergunta da Ludmila, eu me lembro que tinha uma pergunta. Deixa eu ver aqui. Ótimo. A Ludmila pergunta se você acha que seria possível simular a interferência do DNA repetitivo no processo de condensação. Eu preciso dizer que não. A menos que esse é assim, porque nesses meus modelos eu não considero diretamente a sequência, né? A menos que a gente saiba que essas sequências repetitivas estão se ligando a uma proteína externa, por exemplo, e que vai alterar ali a forma da cromatina nesse trecho, aí a gente pode tentar modelar uma coisa diferente. Por exemplo, a gente pode modelar nucleossomos que sejam maiores, como se fossem heterocromatina. Ou pode modelar cromossomos como se... alguns nucleossomos como se eles tivessem uma atração maior por outros de heterocromatina também. Agora, só pela sequência, não, tem que ter alguma consequência dessa sequência ser repetitiva para a estrutura que dê para a gente colocar no modelo. Agora, qual é a consequência deles serem repetitivos? Fica a questão ainda. A gente pode tentar várias coisas, como tem essa facilidade, né? Um modelo, posso tentar várias hipóteses, posso tentar que essas sequências repetitivas formem... por exemplo, essas metilações deixam os nucleossomas maiores, ou deixam eles mais grudados uns nos outros. Essas coisas a gente pode ir testando. E aí ver se reflete, se conseguiu reproduzir os resultados experimentais ou não. A Ludmila fala que precisamos descobrir essa consequência, então.
É bom porque os dados experimentais alimentam os modelos e vice-versa, né? Os Isso, modelos trazem uma novas troca, hipóteses, exato. fica uma troca constante. E aí tem um modelo que reproduz, a gente pode pensar agora o que mais ele tem de diferente que a gente pode procurar. Mas é isso aí. Se a gente for conversando, tiver uma hipótese, simula e fala, é isso aí, deu? Reproduziu? Não. Então deve ser outra coisa. Vamos tentar. Uhum. E vai. Meio. Puxando de novo para os holocêntricos, não sei, me perdoem se eu deixei passar, a Mari ajuda também se deixamos passar alguma pergunta, mas puxando de novo para os holocêntricos, eles não formam, então, a hélice, né? Formam esses loops, e às vezes a gente observa que eles são um pouco, assim, mal condensados, com as bordas, assim, irregulares, etc. Vocês, pelas simulações, têm a impressão de que isso se deve apenas ao fato de não formar a hélice, e esses loops, então, tornam essa margem, assim, mais irregular? Ou isso tem alguma relação, assim, com... A minha curiosidade é se as sequências, as proteínas centroméricas, se elas estariam espaçadas ao acaso, fazendo com que esses loops sejam irregulares e fazendo com que a estrutura fique mais pouco definida nas bordas, ou se eles precisam que essas sequências centroméricas estejam espaçadas de forma mais ou menos regular para permitir com que a largura do cromossomo seja relativamente uniforme, assim, não forme uma estrutura muito mais heterogênea, digamos, do que o que na verdade é. Então, assim, existe uma certa necessidade, ou vocês demonstram que eles têm que ter uma certa regularidade no espaçamento do centrômero, ou o modelo prevê que eles são completamente aleatórios, assim, no espaçamento das 100H3? Bom, o modelo que eu montei, eles eram totalmente aleatórios, mas esse foi uma primeira aproximação. Então, não fiz nenhum requerimento assim de que a distância dele tinha que ser tal. Tinha uma distância média que tinha que cumprir. Então, alguns ficavam mais próximos, ficavam mais longos, e fica exatamente isso que você falou. Quando eles estão mais próximos, aí os loops são menores. Quando estão mais longos, ficam loops maiores, e fica essa forma irregular. Até achei legal que você comentou isso, porque eu mesma não sabia que eles tinham essa forma tão irregular. Agora, eu sei que a gente tem no grupo também do Andrés, que eles estão trabalhando com a cianogase, e eles já viram lá que esses centrômeros não estão espalhados randomicamente. Para essa espécie, tem regiões que tem mais, aí tem regiões que não tem centrômeros, aí tem regiões, de novo, que aparecem mais repetitivos, com mais frequência essas unidades centroméricas. E aí eu acho que seria isso. Cada espécie tem uma distribuição diferente, e com certeza isso vai refletir a forma final. A gente podia até colocar isso como um possível experimento para ver se nessas regiões que não tem, se a largura do cromossomo fica maior, né? Eu vou levar essa dica. Exato. Porque eles têm um contorno irregular, né? Os que a gente tem trabalhado nesse grupo aí das ciperáceas, etc. Você não consegue focar, assim, é como se você nunca conseguisse focar perfeitamente a metáfase, porque você não tem essa borda assim tão bem delimitada. Mas, por outro lado, o cromossomo tem uma certa regularidade assim de largura, né? Então, a minha dúvida era se a compactação um pouco corrige, né, essa aleatoriedade, ou se, né, se o modelo já mostrava isso, que ele pode ser aleatório, mesmo assim ter uma certa largura mais ou menos, né, regular. Acho que é as duas coisas, né? A compactação, se você imaginar também todo o solvente, todo o citoplasma em volta ali apertando, ele vai dando um pouco de irregularidade. Mas se você já sabe também que os loops têm tamanhos tão variados, também tem um limite para essa compactação, né? Muito legal. Obrigada. Eu imagino até que seja diferente dos monocêntricos, porque os monocêntricos têm esse outro nível de computação, que é a hélice. Então, talvez seja mais uniforme essa largura do cromossomo. Enquanto os holocêntricos só depende do tamanho dos loops para fazer a largura, talvez eles sejam mais alternados.
Muito legal. A gente tem num artigo que a gente tinha anteriormente, que a gente viu umas sequências assim repetitivas, meio que saindo como loops do cromossomo, e a gente postulava isso mesmo, assim, que existiam loops meio que sobrando assim para fora do cromossomo algumas vezes, e isso dava essa impressão um pouco mais irregular, e isso bate muito com o que você está falando, de que eles, né, não têm uma hélice, portanto, tem essa estrutura diferente. Muito legal. Muito interessante. Eu fico super feliz quando aparecem comentários assim, que eu vou contando e me falam, não, é isso que a gente viu, e eu mesma não consigo ver, né? Não tenho esses olhos treinados. Eu acho muito legal. Tem uma última pergunta aqui, ou uma pergunta mais recente, do Lucas, falando que, mesmo se não levando em conta a sequência, que ele sabe nos modelos, mas seria possível investigar se algumas sequências específicas facilitam, por exemplo, uma formação de nucleossomos usando esse tipo de modelagem. Peraí. Se as sequências específicas facilitam a formação de nucleossomos. Seria assim, Lucas? Mas seria isso não seria global, seria mais específico. Mais local, como é o nucleossomo, dependendo dessa sequência específica. É isso? Bom, o que eu sei, por exemplo, os nucleossomos centroméricos, eles dependem da sequência que seja centromérica também. Então, com certeza, algumas sequências vão ser mais específicas para um tipo de histona, mais variantes que outras. E aí, a gente estudando a estrutura dessas histonas, a gente pode tentar modelar nucleossomos um pouco diferentes. Eu acho que o Lucas isso seria parte da metilação que foi perguntado, mas acho que vai tudo por aí. É como indiretamente a sequência com certeza afeta. Agora, qual que é esse passo intermediário? O que é que ele trouxe a mais na estrutura, ou a menos? Será que essa sequência nem se liga no nucleossomos? Aí realmente muda a dinâmica. E que tem algumas modificações de histona que a gente acredita comprovado, que atrai mais o DNA, fica um pouquinho mais apertadinho, e outras que deixa mais folgado o DNA. Com certeza. Eu podia ter colocado isso num slide também. Eu já vi essas modificações de histonas, elas têm uma cauda sobrando. Sim. E essa cauda, ela se gruda justamente num dos buracos da outra histona. Então, esses nucleossomos, eles estão sempre mais próximos, porque eles interagem um com o outro, fazem uma interação mais forte do que com nucleossomos que não têm essas caudas. E aí fica mesmo uma região mais compactada. E eu adoraria simular isso. Mas, por enquanto, ainda não tem. E aí a forma de... Iam para esse lado. Que sequências repetitivas e talvez essas específicas que o Lucas pergunta, também seriam por isso, né? Pelas modificações de histona, que modificaria de alguma forma o nucleossomo. Sim, e aí o que a gente pode fazer é tentar mudar, aí volta lá naquele modelo inicial, aí tem aquelas forças que eu listei, e eu posso colocar umas a mais, para falar, alguns nucleossomos têm uma atração maior por outros e os não. E a gente vê, então, como é que ficam os loops nesses, como é que ficou fora. Tem outras simulações, eu posso indicar uns artigos, se vocês quiserem. Muito obrigada, Amanda. Daniel, não sei se você gostaria de falar novamente, Então, eu acho que tem, assim, pessoas que ficaram muito motivadas, né, com a palestra, assim como eu, e acho que vai dar margem a refletir sobre muitas coisas, e podemos, então, depois conversar mais a respeito. O Lucas já se voluntariou aqui para outras conversas. Eu acho que o interessante é isso, né, de palestras, é quando a gente passa a ver os nossos dados, os nossos experimentos e as possibilidades, né, de interagir com outras áreas. Então, acho que foi muito enriquecedor, né, para todos que estão aqui. Muito bela e muito clara a sua apresentação. E eu creio que, então, a gente pode, né, ir encerrando por hoje.
Lembrando que daqui a um mês, né, nós temos agora palestras todos os meses, então continuem atentos, né, à programação. No dia 27 de outubro, a gente vai ter a palestra do Dr. Stefan Fuller, do Research Fellow do Procter & Gamble, e ele vai falar sobre validação 3D, no caso, Validation of the 3D Human Skin-Based Micronucleus Assay. Então, fui tentar traduzir aqui e acabei me enrolando, mas... então, a gente vai ter uma palestra, né, no dia 27 de outubro. Espero contar com a presença de todos vocês para mais discussões interessantes. Mais uma vez, muito obrigada a todos. Mais uma vez, obrigada, Amanda, né? A Mariana pelo convite, a Amanda e a intermediação, moderação de hoje, e ao Daniel por estar organizando, né, essa série, né, de webinar aqui para nos manter, né, unidos aqui nesse período. Então, boa tarde a todos e até outubro. Mas fiquei muito feliz com a presença de todo mundo. O canal do YouTube é RBCC 2021. Quem ainda não nos segue lá, ativa o joinha lá embaixo, e aí vocês vão ver o sininho, né? Aí vocês vão conseguir acompanhar também as lives que vão acontecendo mais para o futuro. Novamente, então, obrigado a todos, e a gente encerra a nossa transmissão hoje aqui.